Aleluia, 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 aleluia. Marcos 6, versículos 14 a 29. Evangelho para nossa meditação desta noite. Um texto trágico, um texto talvez dos mais tristes do Evangelho, porque retrata uma situação tão macabra e ao mesmo tempo tão ridícula, não é? Mas que faz parte da história da salvação. Por coincidência, hoje, 14 de julho, né? 14 de julho, Dia Nacional da França, dia da queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, uma das coisas que ficaram, né, do legado da Revolução Francesa, além do lema, né, liberdade, igualdade, fraternidade, foi o uso da guilhotina. Um meio que foi considerado mais eficiente para justamente decapitar pessoas. E que foi um marco de um período triste da Revolução, um período do terror, não é? E onde até pessoas que ordenavam a execução de outras, elas também acabaram se tornando vítimas do próprio dispositivo que elas usaram para decapitar as outras, não é? E nós temos aqui uma cena do Evangelho que descreve justamente a decapitação de João Batista. Pesquisando sobre a guilhotina, né, acabei me aprofundando nesse assunto, eu descobri uma coisa muito interessante, que o médico francês a quem se atribui o nome do aparelho, guilhotin, não foi ele o inventor da guilhotina, foi outra pessoa, mas ele sugeriu, como deputado, que ela fosse utilizada para minimizar o sofrimento daqueles que eram condenados, né? E mais tarde, ele foi um dos primeiros médicos a sugerir a realização de uma grande campanha de vacinação na França, vacinação contra a varíola. Já existia no começo do século XIX pesquisas com relação a vacinas, né? E ele foi um pioneiro na aplicação de campanha nacional de vacinação, coisas de mais de 200 anos atrás, né? Já se via isso como um meio eficiente para controlar epidemias, né? Depois a família dele mudou o sobrenome, porque eles não queriam mais se ver associados àquele instrumento de execução, inclusive porque esse médico ele não era a favor da pena de morte. Então são coisas que a gente acaba descobrindo na pesquisa que a gente faz, né, sobre alguns temas relacionados à nossa pregação, que eu acho que valeria a pena a gente compartilhar nesse momento. Mas vamos aqui ao texto do Evangelho. Para entendermos o contexto, né, tudo que cercou esse acontecimento narrado aqui, precisamos conhecer primeiro quem era Herodes. Esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes da época do nascimento de Jesus, aquele que ordenou o massacre, né, das crianças. Ele é um dos filhos desse Herodes. E tinha o mesmo nome, aliás, vários filhos de Herodes tinham o nome também de Herodes. Ele tinha um irmão chamado Filipe e tinha um outro irmão também que tinha uma filha. Essa filha, então, que se chamava Herodias, ela era sobrinha dos dois, sobrinha do Filipe e sobrinha desse Herodes aqui, da
conviveu com o poder e as lutas pelo poder na época do pai dele e se cansou dessa vida. Ele foi morar em Roma, onde ele podia ter uma vida mais confortável, mais tranquila e fora daquela movimentação, daquela agitação política da Palestina. Ele queria desfrutar das suas riquezas e de ter uma vida mais sossegada em Roma. E ele se casou então com a sobrinha, essa sobrinha que se chamava então Herodias, e foi para Roma. Herodias não tinha tanto desejo de uma vida tranquila, não. Ela gostava mesmo era da ostentação e da agitação lá da terra dela. Então, o irmão de Filipe, esse Herodes que está aqui, foi fazer uma visita ao irmão lá em Roma, e nessa conversa vai, conversa vem, o que aconteceu? Ele acabou roubando a sobrinha, né, a esposa do irmão dele, do Filipe. Quando ele voltou para a Palestina, voltou com ela, com a promessa de que ela se tornaria rainha, porque era isso que ele queria, ser um rei na Judéia, como o pai dele foi. Né? Então ele com certeza disse, não, vem comigo que você não vai viver essa vidinha aqui de Roma, não, você vai ser uma rainha. Então, com essa promessa, ele trouxe Herodias, então, a tiracolo para a Galileia, né, onde ficava lá o palácio dele. Isso, evidentemente, causou um escândalo, né, na família, né, e todo mundo ficou sabendo como seria hoje também, né, nas colunas e nas páginas, né, das redes sociais, etc, etc. Não tinha redes sociais, mas todo mundo ficava sabendo o que acontecia, e o próprio João Batista também, sabendo disso, ele condenava a atitude de Herodes, de ter subtraído a esposa do irmão dele para transformá-la em rainha. Ela, por sua vez, então, passou a odiar João Batista, não é? E aí, então, se desenrola todo esse acontecimento em que o Herodes se mostra, além de ser uma pessoa desleal, não é? Pelo que ele tinha aprontado com o irmão dele, ele ainda se mostra uma pessoa irresponsável, como eram muitos governantes, e são até hoje, né? E aí a filha dela, né, faz uma dança para os convidados do seu aniversário, da sua festa de aniversário, com certeza uma dança bastante sensual, uma menina nova, talvez uma adolescente, né? Faz aquela dança, e o próprio Herodes, então, se entusiasma de tal forma que ele, na frente de todo mundo, promete metade do seu reino para aquela menina. Ora, palavra de Deus, palavra de rei, como diz o ditado, não volta atrás, né? Valia isso na época. E o que ele declarou publicamente, como acontece até hoje também, ele não podia se retratar, ele não podia se arrepender. Então ele, provavelmente, depois de alguns litros de vinho, né, soltou essa promessa. E foi a deixa, então, para que Herodias exercesse a sua influência, o seu poder, e se vingasse de João Batista. Não é? Fico pensando, né, aquela menina, né, quando o pai diz para ela assim, então, pede o que você quiser que eu te dou, né? Se fosse uma menina mais nova, o que ele pediria, né? Um celular, né?
iPhone 15, não sei que número que está. Então, uma coisa assim, né? Fosse a menina mais crescida assim e tal, quem sabe ser um Toyota Corolla, né? Um automóvel, né? Alguma coisa assim com maior valor, né? Uma coisa dessas. Mas aí entra a mãe dela, né? Ela deve ter corrido para a mãe e disse: mãe, o que eu peço, mamãe? O que eu peço? A mãe dela com certeza deu aquela instrução que algumas mães dão em determinados momentos, né? Do tipo: olha aqui, você vai falar para ele o que eu mandar, se você não falar, eu acabo com a tua raça. Quem já teve mãe assim, sabe como é que é. Porque o que ela pediu era uma coisa totalmente absurda. Ainda mais partindo de uma adolescente. Uma coisa totalmente fora de propósito. Pedir a cabeça degolada de uma pessoa. Mas foi isso que a mãe da Salomé, né, da mocinha, mandou ela pedir para o pai dela. Na frente de todo mundo, no meio de uma festa de aniversário, num momento de celebração, num momento de alegria. Ela tem a capacidade de acabar com a noite, né, do seu marido e de todos os convidados. Acho que ninguém ali pensava em pedir a morte de João Batista. Talvez ele incomodasse, talvez que ele ficasse silenciado, que ele ficasse lá preso, quietinho, né? Fora de circulação, isso já estava providenciado, mas não uma coisa dessas. O fato é que essa forma pela qual João Batista acabou morrendo reforçou no imaginário, no conhecimento, na história do povo ali, da Judéia, da Galileia, de todo Israel, a grande identidade entre João Batista e Elias. Sabe por quê? Quem foi a pessoa que mais perseguiu Elias lá no Antigo Testamento no seu ministério? Acabe estava, digamos assim, no papel do Herodes, ele era o rei. Mas quem era a esposa de Acabe? A famosa Jezabel. Jezabel, a rainha mais cruel, mais ímpia do Antigo Testamento. Então Herodias assume aqui de uma forma totalmente inesperada, uma forma, né? E é como se costuma dizer na história, quando se repete como farsa. E foi o que aconteceu aqui. No meio de uma festa de aniversário, ela resolve então pedir a cabeça de João Batista da mesma forma que Jezabel, lá no Antigo Testamento, queria a cabeça de Elias. Ela, no caso, não conseguiu o seu intento e ela depois é que acabou sendo morta, né? Mas aqui não. Aqui ela obteve sucesso. E se vocês observarem a ilustração de capa, né, deste sermão, vocês podem notar que a cabeça é entregue à jovem, né, a Salomé, e ela desvia o olhar. No momento que coloca, ela segura a bandeja assim, mas não quer contemplar a cena que a mãe dela tinha obrigado a protagonizar, né? O pintor aqui, ele caracteriza bem essa reação da menina. O fato é que a gente vê então depois
no início do nosso trecho, né, quando Herodes toma conhecimento da pregação que Jesus está realizando na Galileia, no seu território, então ele toma conhecimento dessa pregação e alguns dizem: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso nele operam forças miraculosas. E Herodes diz: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Então ele se torna uma pessoa assombrada pelos seus próprios erros, pelas suas próprias atitudes. E por isso a pergunta que a gente faz nessa mensagem, nessa pregação: quem foi que perdeu a cabeça? Não é? Quem perdeu a cabeça nesse episódio todo? João Batista foi executado e depois os seus discípulos recolheram o seu corpo e lhe deram uma sepultura. O que aconteceria com Jesus também, não é? Porque pessoas que eram executadas na prisão, muitas vezes o corpo era jogado em qualquer canto, principalmente se eram pessoas condenadas, que praticavam algum crime, algum crime hediondo, tinha uma história de fazer mal às pessoas. Muitas vezes essas pessoas não eram consideradas dignas de serem sepultadas. Não era o caso de João Batista. Pelo contrário, ele era para todo o povo e para o próprio Herodes um exemplo de dignidade. Por isso, então, os seus discípulos providenciaram que ele tivesse um sepultamento. Não só uma atitude humanitária, mas uma atitude para afirmar a dignidade de João Batista. João Batista, apesar desse desfecho trágico, saiu ainda maior do que era o seu próprio nome, a ponto de o Senhor Jesus ser até confundido com ele e ser identificado com ele e ser considerado continuador da sua obra. Já o Herodes se tornou essa pessoa amargurada e depois, na própria crucificação de Jesus, nos próprios momentos, né, da prisão de Jesus, ele quis conhecer Jesus pessoalmente para, de alguma forma, assim, como querendo se desculpar pelo que ele tinha feito com João Batista. A gente vê isso lá, quando Pôncio Pilatos encaminha Jesus da presença desse Herodes. Herodias nunca conseguiu ser rainha, porque depois esse próprio Herodes perdeu o reino dele, mas ela pelo menos continuou ao lado dele até que conste dos registros históricos até o final da vida. Mas a atitude que ela tinha tomado na esperança de se tornar uma rainha, isso ela nunca conseguiu realizar. Não é? O fato é que Jesus, então, a partir desse momento, ele se lança ainda mais no seu ministério, na sua pregação. E os discípulos de João, vários se juntam com os discípulos de Jesus e reforçam o seu time, né, a sua equipe. E o ministério de Jesus passa, então, a crescer ainda mais. Então, se a intenção desse ato trágico, desse ato, né, extremo, era deter, era impedir o crescimento, a propagação do reino de Deus, não funcionou. Não funcionou, porque Jesus avançou ainda mais
na sua pregação, no seu ministério. É a grande lição que a gente tem desse episódio, que mostra que os governantes precisam ter responsabilidade naquilo que eles falam. Não é? Para mim fica muito claro isso daqui. E ao mesmo tempo, o reino de Deus não pode ser detido nem por atos de terror, como esse que aconteceu aqui, tentando calar a sua expansão, a sua implantação, a sua caminhada. João Batista é um mártir, alguém que em momento nenhum abriu mão das suas convicções, das suas causas, do seu chamado, ainda que sob as ameaças de quem estava no poder. É outra grande referência para nós também. Nós não nos calarmos na pregação da justiça do reino de Deus. Essa breve mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, em Cristo Jesus. Amém?